Agora nós vamos com o Edgar Amorim, que é um dos parceiros da Propósito Maior. O Edgar foi até os Estados Unidos trazer o DISC da Wiley aqui para o Brasil. Isso já tem uns 2 anos? 2 anos. E hoje ele vai falar sobre as 5 disfunções de uma equipe. Tá? Então o Edgar ele é sócio da Amorim Pimentel, analista comportamental e Master Coach. Obrigado, boa tarde pessoal. 2 anos, o tempo passa rápido, muito rápido, né? 2 anos atrás a gente estava sentado, eu, o Guilherme e o Maurício, pensando o que será que a gente podia fazer da vida, com o que a gente conhece, né? E hoje, parabéns ao Guilherme pelo evento que a gente está tendo aqui hoje. Bom, vamos lá. Eu vou falar hoje de uma abordagem que está se difundindo muito nos Estados Unidos e eu achei sensacional quando conheci, tá? Principalmente porque é uma espécie de uma compilação de ideias de boas práticas que, colocado efetivamente para funcionar, trazem resultados, né? Ao longo das palestras que eu andei vendo aqui, principalmente no meio da manhã, no segundo módulo, eu consegui observar que muita coisa que foi dito, é uma pena que o Chuck não está aqui, que boa parte do que ele falou vai ser passado dentro dessa abordagem para trabalhar equipes de alta performance, né? Então, basicamente, o que a gente vai estar falando é que uma equipe de alta performance não deve ter, né? O que prejudica, quais são essas disfunções. Então, começar falando de mim um pouquinho. Eu sou apaixonado por bits e bytes, tá? Minha primeira formação, eu sou engenheiro eletrônico, mas eu sempre tive muito ligado a pessoas, né? Então não existe coisa que mais me agrada, né? Eu sou muito ligado à parte de redes, de computadores, do que analisar uma captura de dados, né? Porque lá nos anos 80 eu via os dados iniciando a trafegar, eu instalei uma das primeiras redes de internet no Brasil e eu queria saber o que tinha lá dentro. O dia que eu peguei um analisador de dados que capturou e me mostrou os bits e bytes, eu tive assim um orgasmo durante 1 mês, né? Foi algo espetacular. E ainda hoje eu gosto muito de bits e bytes, muito de zeros e uns. Eu adorava ficar fazendo contagem, me divertia quando dava aula disso, ficar contando em binário, né? Coisa de louco mesmo, coisa do pessoal de TI. Por outro lado, eu sou muito apaixonado por pessoas, por comportamento. A gente sempre vê que, apesar da tecnologia nos deixar altamente entusiasmados, uma boa relação, uma boa conversa, um bate-papo, uma troca de ideias, uma reunião como essa, sempre nos traz premiações, né? Novidades, ou nos chacoalha, né? Deixa a gente de ficar com aquela imagem do automático que é natural do ser humano. E eu fui procurar entender um pouco disso, né? Depois da engenharia eu fiz um MBA em administração para entender um pouco como trabalhar a empresa. E aí, enfim, eu comecei a entrar na área de humanas, né? Fui fazer uma pós-graduação em sociopsicologia, aí eu comecei a entender um pouquinho melhor como o ser humano funciona, porque as coisas aconteciam, né? E foi aí que eu comecei a entrar nessa área e fazer uma mudança de carreira, que eu, digamos, estou no meio, né? Saindo do mundo de TI, mas ainda com uma perninha lá, trabalhando um pouco de marketing para um fabricante aí, mas com a minha própria empresa trabalhando soluções de desenvolvimento de pessoas. Uma delas que eu tive a felicidade de encontrar foi poder representar uma empresa americana para oferecer relatórios DISC, né? Relatórios de perfil comportamental e, ao mesmo tempo, treinamentos comportamentais. Nessa minha busca eu trombei com essa abordagem, que é a abordagem para desenvolver equipe de alta performance, né? Hoje, basicamente, as empresas estão muito ligadas, né? A gente está falando exatamente dessa mudança que está acontecendo, como executar essa mudança, mas as empresas estão muito ligadas nos hard skills, né? Na sua competência técnica a gente adquire na faculdade, na escola, nos cursos de especialização. E, no entanto, para a gente ter sucesso efetivo, ter bons resultados, vem se observando ao longo dos últimos anos, décadas e ao longo da história da própria administração, que o sucesso passa essencialmente por você trabalhar os soft skills, que são as competências relacionais, competências comportamentais, né? A gente pode citar exemplos lá do Fayol, que há tantos anos atrás, né, e eu fico feliz hoje aqui de estar presenciando inteligência
porque infelizmente a nossa sociedade anda meio que, talvez emburrecendo, né? Desaprendendo, andando para trás. Vale mais hoje o que a pessoa acha do que propriamente uma pesquisa aprofundada, feita com consistência, né? O Fayol, lá na primeira metade do século XX, ele desenvolveu aquele estudo dele que observou que a pessoa, para ser motivada, não basta só oferecer dinheiro para ela, como já foi dito aqui, né? E hoje, infelizmente, a gente está em busca de entender esse procedimento para fazer as pessoas se sentirem bem, se sentirem felizes e poder oferecer ao mundo algo de bom, né? Efetivamente. Agora, apesar da empresa olhar muito para o hard skill e o sucesso ser do software skill, a gente sabe que hoje tem-se um caminho a trilhar que pode ser feito, muita gente duvida, mas ele existe, né? Então vem a pergunta: o que se constrói uma equipe de alto desempenho? Não existe dúvida que as pessoas têm que ter competência técnica, efetivamente, né? Mas o que no fundo você vai conseguir fazer para que a equipe efetivamente tenha uma altíssima performance? Ao longo da história, a gente observa que tudo é relação humana. Então a gente sempre tem relacionamento envolvido. Então a gente precisa conhecer a pessoa para entender como eu posso me comunicar melhor com ela, né? E aí vem uma palavra que foi dita aqui, eu já nem lembro qual a apresentação, que é empatia, que para mim é a palavra do século XXI. Empatia, conhecer o outro, né? Na comunicação positiva, né? Como a Gabriela estava falando, você tem que ouvir. O que é do outro, não é meu. Infelizmente, a gente aprendeu a sempre tentar se colocar, tentar competir, e às vezes a gente não escuta o outro de maneira nenhuma, né? Então, o que vai construir uma equipe de alto desempenho, para evitar que no meio da minha empresa lá eu vá ter todo mundo querendo criticar, algumas pessoas querendo sugerir, mas ninguém para fazer. No final das contas, se a gente observar, muitas vezes é o que acontece quando você tem um grupo de trabalho, né? Todo mundo gosta de opinar, de criticar, mas fazer mesmo que é bom são poucos. E a gente está precisando muito disso no Brasil, até para a nossa sociedade, né? Então, quais são essas 5 disfunções que a gente pode trabalhar para ter uma equipe de alta performance? Vamos lá. Esse modelo ele foi criado por um consultor americano chamado Patrick Lencioni. E ele está tendo muito sucesso há muitos anos, porque ele vai direto ao ponto. Ele é um consultor de empresas, trabalha com lideranças, equipes, e observou ao longo do tempo que todas as equipes tinham disfunções incomuns. E ele acabou desenhando e escrevendo esse modelo, que ele é apresentado num livro que chama exatamente as 5 disfunções de uma equipe. Tá? É um livro muito legal. A primeira disfunção é falta de confiança. Uma equipe de trabalho, e vamos aqui definir equipe de trabalho. A equipe de trabalho é composta por um grupo de 3 a 12 pessoas, é uma equipe que trocam informações entre si. Tá? Então, de repente, o grupo de vendas de uma área comercial não é exatamente uma equipe de trabalho, porque todos vão reportar para o gerente somente. Elas não vão ter muita interação entre si, porque cada uma está cuidando dos seus clientes. A equipe de trabalho é aquela que realmente vai trocar informações, os diretores de uma empresa, uma equipe de desenvolvimento, que cada um tem que saber o que o outro está fazendo. Essa é uma equipe de trabalho. A falta de confiança, ela é fatal para prejudicar uma empresa. E quando a gente fala de falta de confiança, a gente fala de vulnerabilidade. Nós nos sentimos vulneráveis perante o outro. Então, muitas vezes a gente não quer reconhecer que errou. Muitas vezes a gente não quer perguntar, né? Não entendi. Esse tipo de ação que nos traz uma vulnerabilidade, ele traz a falta de confiança entre os membros do grupo. Então, à medida que eu consigo me expressar perante o grupo e me sentir à vontade de questionar o que eu não entendi, de dizer que eu errei, e me sentir à vontade de colocar a minha sugestão, eu sei que eu vou falar alguma coisa que pode ser besteira,
mas pode ser útil. Se eu ficar quieto não vai ser legal, tá? Então, esse tipo de confiança na vulnerabilidade é essencial entre os membros da equipe, tá? Se eu tenho essa confiança, eu vou conseguir trabalhar a questão do medo de conflito, que é outra vulnerabilidade de uma equipe. Por que é uma vulnerabilidade? Muita gente acha que uma equipe legal, ou um grupo legal, é aquele que não tem discussão, né? Mas isso não é realidade. Porque se cada um não colocar sua posição a respeito de um determinado assunto, vai ficar faltando uma informação que poderia ser a ideia luminosa. E as pessoas são diferentes, elas têm perfis comportamentais diferentes, né? Até existem vários modelos de perfil comportamental para você avaliar. Existe o MBTI, existe o DISC, tá? Onde você vai identificar aonde você se posiciona no estilo de se comportar, de tal maneira que você possa usar ele da melhor maneira possível e desenvolver outros comportamentos quando você precisar, tá certo? Então, quando você está numa reunião onde eu tenho várias pessoas discutindo uma ideia, de repente eu posso ter uma pessoa mais quieta que se sente tímida de colocar suas ideias. E realmente aquela ideia poderia fazer a diferença. Agora, se eu não tiver a confiança no outro, confiança tal vulnerável de me abrir, eu não vou colocar essa ideia. E aí a empresa ou o grupo pode perder uma opção muito boa, maravilhosa, tá? Então, quando eu estou falando de medo de conflito, eu estou falando que todo mundo tem que colocar a sua opinião. E claro, a minha opinião de repente vai ser diferente da do Guilherme, da do Vitor, de qualquer outra pessoa. E aí você vai defender a sua ideia eventualmente. Então o que a gente precisa nesse nível do modelo é efetivamente ter um espaço em que todos consigam se colocar, para que todas as ideias possam ser discutidas, e às vezes isso é acalorado, né? Ninguém gosta de colocar uma ideia e o outro dizer, não vou atender a sua ideia. Não é esse o caminho é todos colocarem as suas ideias e até defender. Então assim, uma equipe quieta demais não é legal, uma equipe também que se estapeia também não é muito bom, né? Não dá certo isso. Mas tem que se achar um meio termo para se discutir ideias. Discussão de ideias é extremamente necessário. Todos numa equipe devem ser ouvidos, tá? E às vezes essas discussões se transformam em discussões acaloradas. O Patrick Lancioni mesmo tem alguns exemplos que ele cita, que ele bate na mesa. Não, mas a minha ideia é assim, assim. Aí vem o outro e diz, mas se você seguir esse caminho, pode acontecer isso, isso, isso. Aí a outra pessoa para e pensa, puxa, realmente pode ser que eu não estivesse com uma ideia tão boa assim, tá? Então é extremamente necessário para a empresa, para o resultado do trabalho que vai ser efetuado, que ocorra discussão, tá certo? Então se vocês estiverem numa equipe, uma reunião para definir alguma coisa, e tiver alguém que ficou quieto, vocês têm que chamar essa pessoa a falar, porque pode ter uma boa ideia ali, tá certo? E se essa pessoa não está falando, é muito provável que exista falta de confiança, aquela confiança que eu comentei, ele se sente vulnerável ainda. Tem que se saber que, seguindo em frente, mesmo errando, a gente vai continuar o caminho, né? Foi citado aqui aquela questão de, acho que o Chuck comentou, eu errei, ao invés de receber uma bronca, ele fala assim, não, errou, vamos aprender, vamos seguir em frente. Esse que é o caminho, né? Outra disfunção é a falta de empenho, falta de compromisso, tá? Se você não tem uma equipe que tenha confiança uns nos outros, que tem medo de discutir ideias, vai ser difícil a pessoa se empenhar. Empenhar não significa, ou se comprometer, não significa necessariamente concordar. Num grupo de várias pessoas, as ideias são muito diferentes e é pouco provável que todos cheguem a um acordo. Mas o que tem que se entender é, uma vez definida o caminho a seguir, a meta, o objetivo, uma vez escolhido, todos vão se empenhar para que aquilo ocorra. E quando uma pessoa consegue se colocar claramente qual é a opinião dela a respeito de um assunto, mas aquele não foi aceito, ela tem condições, ela se sente mais à vontade de se empenhar, muito mais do que se ela não tivesse expressado a opinião dela. Então é muito importante
que essas coisas aconteçam nessas ordens, né? A confiança, o conflito de ideias e até para você conseguir chegar no empenho. Uma pessoa comprometida com aquele trabalho que todo mundo foi definido pelo grupo, tá certo? Um outro nível de disfunção da equipe é a fuga da responsabilidade. Se a pessoa não estiver empenhada, muito provavelmente ela não vai estar muito preocupada com ser responsabilizada por aquilo ou não. Então as pessoas têm que estar muito confortáveis numa equipe de alto desempenho para que ela possa cobrar o outro e o outro possa cobrar ela. Eu já ouvi recentemente, quando eu comecei a falar dessa abordagem para alguns amigos, um amigo comentou assim: puxa vida, a gente tem uma equipe de trabalho para entregar um serviço de TI, era até em outro país, mas deu problema. E quando a gente foi conversar com o grupo, mas por que aconteceu isso? Ah, ninguém viu que ia dar problema? Ah, eu vi, mas como não era responsabilidade minha aquela tarefa, eu fiquei com vergonha de falar para o outro que ele estava fazendo errado, né? Isso acontece muitas vezes a gente não tem a motivação, às vezes não tem coragem mesmo de dizer, olha, você está fazendo errado, isso daqui não vai dar certo, porque pode virar uma questão pessoal. Então quando você tem uma equipe que está muito bem alinhada, você está com confiança, você conseguiu discutir as ideias e você está empenhado, todos estão compromissados na realização do objetivo. Então todos têm que estar muito confortáveis de serem cobrados e serem responsabilizados. Às vezes nem precisa ser cobrado. A própria pessoa observa, cometi um erro aqui, pessoal. Como que a gente vai seguir em frente? Alguém pode me ajudar? Até para pedir ajuda. Nós também não somos muito bons, pelo menos até aqui, né? Em pedir ajuda. Todo mundo quer seguir o caminho sozinho, né? Então essa é uma outra disfunção. E por fim, a gente tem a desatenção com resultados, tá? Por incrível que pareça, existem algumas pessoas que acreditam que estão trabalhando firmemente para chegar num resultado para a empresa, mas muitas vezes elas estão trabalhando para chegar a resultados próprios, né? Eu conheci recentemente uma pessoa numa empresa que simplesmente ela dizia que eu estou trabalhando para a empresa. Mas se você observava ela estava tentando trabalhar pela empresa, mas tentando se autopromover. Ela queria ter um cargo melhor, queria, digamos, aparecer na empresa, né? E essa atitude dela, que na visão dela era positiva para a empresa, estava sendo bom para ela, mas para a empresa não estava sendo. Então eu preciso ter muito cuidado quando a gente fala de resultados, porque todos têm que estar envolvidos, tem-se que saber qual que é o resultado a ser atingido. E para você contornar isso, muitas vezes é bom você ter um painel de controle, né? Olha, a nossa evolução está aqui, seguiu mais um dia, subiu mais um pouco, até para se ter a percepção total do grupo, do caminho a ser seguido e qual que é a quantidade do caminho percorrido até aquele momento, tá? Então, basicamente, pessoal, esse é o modelo das 5 disfunções, tá? Vocês observam que boa parte do que se falou hoje aqui passa um pouco por cada um desses itens, né? Aqui a gente está falando de pessoas, e isso pode ser aplicado a qualquer tipo de equipe para desenvolver qualquer tipo de resultado, tá certo? Existe um trabalho, eventualmente, que pode ser feito com treinamentos, com programas, para você desenvolver essa habilidade nas pessoas. Porque você vai ter que, quando você fala de comportamento, você vai ter que mostrar para a pessoa como ela é, mostrar como ela pode reconhecer o outro, e mostrar como pode haver interação entre essas duas pessoas, né? Então, assim, quando você tem autoconhecimento e tem conhecimento do outro, a relação fica muito mais fácil de acontecer, tá certo? E tomando atenção para cada um desses itens, a gente consegue trabalhar e criar uma equipe de alta performance, tá certo, pessoal? Era isso, obrigado.